Você já parou para pensar que os desenhos animados da sua infância podem esconder segredos sombrios e teorias bizarras? E se eu te dissesse que a turma do Scooby-Doo pode estar morta e que até mesmo o Ash de Pokémon está preso em um coma eterno? Ou que talvez a fenda do biquíni de Bob Esponja é um resultado de testes nucleares? Parece loucura, mas essas teorias fazem muito mais sentido do que você imagina. No vídeo de hoje vamos mergulhar nas teorias mais intrigantes sobre desenhos animados famosos que vão mudar completamente a forma como você enxerga. Vem comigo? A teoria de Scooby-Doo, ela retrata que a turma está morta. Scooby-Doo segue um grupo de adolescentes: Fred, Velma, Daphne e Salsicha, acompanhados por seu cão falante e medroso, mais conhecido como Scooby-Doo. Juntos, eles viajam em uma van, a Máquina do Mistério, resolvendo casos sobrenaturais que geralmente envolvem fantasmas, monstros e mistérios aparentemente inexplicáveis. Mas no fim, quase sempre descobre que as aparições são fraudes criadas por vilões com intenções ocultas. O desenho sempre é lembrado por conta de seu sucesso, mas algumas teorias surgiram para tentar explicar algumas perguntas não respondidas e que sempre deixaram os fãs indagando essas dúvidas. Uma dessas teorias, bem macabra por sinal, propõe que os protagonistas de Scooby-Doo são fantasmas presos em um ciclo de resolução de mistérios para negar sua própria morte. Meio confuso, né? E para isso foram apontados argumentos que apoiam a teoria. Para começar, durante décadas de episódios, eles nunca envelhecem. Vocês já perceberam isso? Que todos os personagens permanecem eternamente jovens? Outro argumento seria que a turma nunca aceitou uma recompensa financeira pelos seus trabalhos, como se estivessem cumprindo uma missão pós-morte. Mas o argumento que mais parece ser coerente com a teoria é que há um fascínio que beira a obsessão pelo sobrenatural. Desmascarar monstros seria uma tentativa de provar que o mundo espiritual não existe, já que eles próprios são espíritos. Algumas versões dessa mesma teoria sugerem que os personagens morreram em um acidente na van dos mistérios e com isso eles continuam vagando em busca de redenção. O que acha dessa teoria? Para mim, deixou um clima, bem pesado. Os criadores nunca confirmaram essa tese, talvez por conveniência ou por pura pressão mesmo. Imagina você revelar uma história macabra dessa para um público infantil. E como seria destoar a mente de todos os adultos que também já foram criança e acompanharam o Scooby-Doo? Seria aterrorizante. Vocês conhecem o Bob Esponja? Acredito que sim. E a teoria de Bob Esponja, a fenda do biquíni e os testes nucleares? Bob Esponja Calça Quadrada se passa numa fenda do biquíni, um mundo submarino habitado por personagens peculiares. Bob Esponja, ele é uma esponja marinha otimista e hiperativa. Trabalha no restaurante do Siri Cascudo e vive aventuras ao lado do seu melhor amigo, Patrick Estrela. Entre suas trapalhadas e conflitos com o rabugento Lula Molusco e o ganancioso Senhor Siriguejo, a série entrega humor atemporal. A teoria mais famosa sobre o desenho sugere que a fenda do biquíni está localizada abaixo do Atol do Biquíni, um local onde os Estados Unidos realizaram diversos testes envolvendo suas enormes bombas nucleares, sendo um lugar de grande radiação por conta disso. Isso teria causado mutações nos organismos marinhos, transformando-os nas criaturas que vemos nos desenhos. Vocês já perceberam que os peixes eles têm algumas características bem diferentes? Alguns dos argumentos que suportam essa teoria são até bem críveis. Em primeiro lugar, há uma grande semelhança entre os nomes da fenda do biquíni e Atol do Biquíni, justificando o lugar em que Bob Esponja vive suas aventuras. De fato, isso parece ser inspirado no lugar da vida real. Outros fatos chamam bastante atenção, como a estranheza dos personagens. Tudo bem que todos são representações de seres aquáticos, com exceções como a amiga de Bob Esponja, a Sandy. Mas os idealizadores da teoria relatam a aparência estranha de alguns dos personagens que poderia ser justificado pelas mutações radioativas. Já pensaram nisso? E se nenhum desses argumentos te convenceu ainda,
ainda cito as cenas de explosões frequentes no desenho. Em diversos momentos, bem aleatórios por sinal, os animadores sempre conseguem um jeito de encaixar uma grande explosão, talvez por um humor cômico, mas por que não ser um motivo para a conexão com os testes nucleares? Um empurrãozinho dos criadores para declarar que a teoria está correta? A teoria dos testes nucleares é vista como uma interpretação criativa. Muitos a consideram uma explicação interessante para a estranheza do mundo de Bob Esponja, mas isso não foi confirmada oficialmente pelos criadores. Então, ela permanece apenas como mais uma teoria bizarra criada pelos fãs. Hora de Aventura. Acompanha Finn, um garoto corajoso, e seu melhor amigo Jake, um cão mágico que pode mudar de forma e tamanho. Juntos, eles exploram a Terra do U, um mundo pós-apocalíptico, cheio de criaturas bizarras, reinos fantásticos e aventuras épicas. A série combina humor, ação e temas filosóficos, misturando fantasia com mensagens profundas sobre amizade, crescimento e autoconhecimento. No entanto, algumas características desse mundo peculiar fizeram fãs criarem uma teoria intrigante. A ideia de que Finn está em coma surgiu como uma especulação entre os fãs, sugerindo que toda a aventura na Terra do U é uma manifestação da mente de Finn enquanto ele está em um estado vegetativo. Essa teoria ela ganha força com a análise de elementos da série que podem ser interpretados como símbolos de sua condição. Bem louco isso. Além do fato de Finn ser o único humano na Terra de U. Vocês já perceberam isso? Isso também pode simbolizar a solidão de alguém preso em um estado vegetativo. Há outros elementos que reforçam essa hipótese. Por exemplo, Jake, o cão falante e elástico, poderia ser um reflexo de memórias confusas e distorcidas de um animal de estimação real, que Finn tinha antes do acidente. Além disso, a própria Terra de U, com suas criaturas mutantes e elementos radioativos, pode ser vista como a representação da batalha mental de Finn para se manter vivo após o evento traumático. Já outras versões sugerem que Finn tentou encerrar sua própria vida após a morte do seu cão e ficou em coma. Pendleton Ward, o criador da série, nunca confirmou essa teoria, deixando-a apenas como uma especulação entre os fãs. E isso causa um rebuliço porque ninguém sabe ao certo o que de fato é, o que pode acontecer, o que é dedução, e isso acaba criando diferentes casos. E aquele gato gordinho que morre de fome e ele é preguiçoso, vocês já sabem de quem eu estou falando. Então, esse gato laranja, ele tem um dia a dia onde ele é completamente preguiçoso, sarcástico, adora lasanha e odeia segunda-feira. Ele vive com seu dono, John Aburcoe, e o ingênuo cão Old, a quem Garfield frequentemente prega peças. A série gira em torno das trapalhadas do trio, com Garfield sempre encontrando maneiras criativas de evitar esforços e conseguir mais comida enquanto lança comentários ácidos sobre a vida. No entanto, um detalhe peculiar levou alguns fãs a formularem uma teoria bastante sombria. O detalhe, sua fome excessiva que beira a compulsão. Através dele, foi criada uma teoria em que Garfield está morrendo de fome em um abrigo para animais e que John e Woody são criações da sua imaginação para lidar com a sua solidão. A falta de interação com outros personagens reforça a ideia de que Garfield está isolado. Além disso, o ambiente da série, onde raramente se vê Garfield interagir com outras pessoas ou animais, além de John e Woody, fortalece essa hipótese. Algumas versões ainda sugerem que Garfield não está apenas morrendo de fome, mas também está preso em um ciclo de depressão, consequência de sua solidão. A teoria é vista como uma interpretação sombria, mas não foi confirmada pelos criadores. Muitos consideram uma explicação interessante para o comportamento de Garfield, mas, sinceramente falando, eu prefiro muito mais acreditar que o Garfield é apenas um gato gordo que gosta de uma lasanha e ele odeia segunda-feiras. Concordam comigo? E parece que essas histórias elas vão se ligando e elas não chegam num final nunca. As especulações nunca são confirmadas
É como se os criadores sempre nos deixassem com uma dúvida. E aquele cãozinho que ele é covarde e tem uma realidade um pouco distorcida? Já sabe de quem é? Coragem, o cão covarde. Acompanha um cão rosa medroso que mora com seus donos idosos, Muriel e Eustácio, em uma casa isolada no meio do nada. Apesar de seu medo constante, Coragem precisa proteger sua família de ameaças sobrenaturais, monstros e eventos inexplicáveis. A série mistura um pouco de terror e humor, criando um clima único e às vezes perturbador. E se tudo isso for apenas uma visão distorcida da realidade? A teoria bizarra desse desenho sugere que o Coragem, o cão covarde, mostra o mundo pelos olhos de um cachorro ansioso e muito medroso. Tudo parece ameaçador, porque Coragem vê perigos onde não existem, sendo todos os acontecimentos do desenho apenas alucinações suas. Por exemplo, a cidade deserta pode representar a visão limitada de um cão, que só conhece a casa e os arredores. Além disso, seus donos idosos e aparentemente alheios a ameaças podem apenas estar vivendo suas vidas normalmente, enquanto Coragem interpreta eventos comuns como grandes perigos, porque para ele tudo é uma novidade. Sua sensibilidade extrema a sons e movimentos também reforça a ideia de que ele exagera nas ameaças ao seu redor, tornando a narrativa da série uma experiência subjetiva e aterrorizante para ele. Essa teoria seria mais pé no chão, comparada a outras que defendem a ideia de que todos os acontecimentos são reais, porque a casa dos donos de Coragem está localizada ao lado da famosa Área 51, justificando, portanto, o encontro com personagens bem bizarros. Qual delas você prefere acreditar? Existe uma teoria também de Pokémon em que Ash está em coma. Em Pokémon, um jovem treinador que sonha em se tornar um mestre Pokémon, ele é chamado de Ash, acompanhado por seu inseparável Pikachu e diversos amigos ao longo da jornada. Ash viaja por diferentes regiões, enfrentando desafios, batalhas de ginásio e descobrindo novas espécies de Pokémon. A série explora temas como amizade, perseverança e a busca por sonhos, enquanto Ash se esforça para capturar e treinar os melhores Pokémons. No entanto, após anos de duração do desenho, as pessoas começaram a estranhar o fato de Ash nunca envelhecer. Para isso, criaram a teoria de que Ash sofreu um acidente no primeiro episódio e está em coma desde então, com toda a sua jornada sendo um sonho prolongado em sua mente. Querendo ou não, é uma teoria que faz sentido. Logo no primeiro episódio, Ash é atingido por um raio enquanto protege Pikachu, o que poderia ter causado o coma. Durante os episódios, a estrutura das histórias se repete, indicando que a mente de Ash estaria criando novos desafios para manter a narrativa funcionando durante seu estado vegetativo. Além das interações com personagens como Brooke, Misty, que poderiam ser memórias distorcidas de pessoas reais que ele conhecia antes do coma. Outras versões sugerem que Ash não está apenas em coma, mas que sua mente está criando uma realidade alternativa para lidar com o trauma do acidente. Você já ouviu falar sobre a história de um gato e um rato que vivem rodando pela mesma casa? Bem, então chegamos na história de Tom e Jerry. Na realidade, é uma clássica animação de uma comédia que mostra a rivalidade entre Tom e um gato doméstico e Jerry, um rato esperto e travesso. Tom está sempre tentando capturar Jerry, mas acaba sendo vítima de armadilhas engenhosas do pequeno roedor. Sem diálogos, a série é marcada por perseguições frenéticas e um humor físico atemporal, que com certeza você já viu. A dinâmica do gato caçando o rato é bem famosa, sendo até motivo razoável para diversas pessoas adotarem um protetor eficiente de seus lares contra roedores desagradáveis. Mas, se você já viu a série, sabe que Tom cumpre muito mal sua missão, o que deixa muitas pessoas intrigadas. Como ele nunca conseguiu capturar Jerry? Por conta dessa pergunta, foi criada a teoria de que Tom, na verdade, sempre fingiu caçar Jerry, para que assim ele não seja substituído por um gato mais eficiente. Durante os episódios, dá para perceber que Tom não tem um ódio verdadeiro contra Jerry,
mas ele sabe que deve continuar perseguindo o inimigo para mostrar serviço. No caso, todo episódio termina com sua suposta falha, mas nunca deixa Jerry escapar completamente. Embora a teoria seja meramente especulativa, não dá para negar que ela adiciona uma grande camada de profundidade à narrativa, tornando o desenho ainda mais complexo. E aqueles bichinhos azuis que usam uma touca, um gorro, não sei certo o que é. Os Smurfs é uma animação que acompanha uma pequena comunidade de criaturas azuis que vivem em uma floresta encantada. Liderados pelo sábio papai Smurf, os Smurfs vivem em harmonia, cada um com sua personalidade distinta e uma função dentro da vila. No entanto, eles precisam constantemente escapar das garras do malvado feiticeiro chamado Gargamel e seu gato, que tentam a todo custo capturá-los para usar em suas poções mágicas. O alvo da vez é a figura do Gargamel. A teoria bizarra criada sugere que as narrativas de Os Smurfs se passam na cabeça de Gargamel são grandes alucinações, resultantes das viagens dele ao tomar chá de cogumelos. A ideia das casinhas dos Smurfs em formato de cogumelos são uma referência à droga em questão, além do comportamento obsessivo que Gargamel e seu gato têm para capturá-los por puro ódio. Isso acaba caracterizando fielmente como um usuário de drogas. Será que é isso mesmo? Ou apenas mais uma teoria bizarra demais para acreditar? E aí fica a minha dúvida para vocês. Qual dessas teorias te deixou mais impressionado? Vocês acreditam que alguma delas pode ser real ou acham que são apenas viagens da internet? Conta aqui nos comentários qual foi a sua favorita e se você conhece mais alguma teoria bizarra sobre desenhos animados. E se você curtiu esse vídeo, não se esqueça, já deixa o like aqui para apoiar o canal e se inscreva também para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos, cheios de curiosidades e teorias intrigantes. E também toque no sininho, para que sempre quando sair um vídeo novo, a gente consiga transmitir diretamente para vocês. Galera, tamo junto, mais uma vez, muito obrigado. Vamos para os novos mistérios? Tchau, tchau, galera. Fui!